Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que o caso que nos reúne aqui hoje vai além das questões individuais, abordando princípios fundamentais de justiça e moralidade. O professor Sapere discorda, com toda a razão, da professora Stig, que baseou o caso dos denunciantes invejosos em questão de discriminação entre homens e mulheres. Mas estamos tratando aqui de múltiplas mortes, múltiplas perdas, e que não tem que se falar apenas sobre um caso específico, porque nos convém usar ele como exemplo e dizer que a melhor solução é a melhor solução para esse caso específico. Temos que pensar em uma solução para o geral, para todos aqueles que perderam sua vida por um comportamento extremizado que é inveja. Os denunciantes não mataram diretamente ninguém, mas sabiam exatamente o que suas denunciações iriam causar. São autores tanto quanto quem mata. Vale ressaltar também que os denunciantes manipularam a lei para alcançar seus próprios fins mal intencionados. O processo de justiça havia se tornado completamente distorcido, e uma vez que uma denúncia era feita e realizada, a pena de morte ou privação extrema da liberdade era aplicada. Assim, os denunciantes podem ser considerados partícipes do crime. No artigo 29 do Código Penal, diz que quem, de qualquer forma, concorrer para o mesmo crime, responderá por esse delito na medida de sua culpabilidade. E também crimes contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito, pois agiram a favor do regime dos camisas púrpuras. Em relação à responsabilização dos juízes pelo entendimento do professor Sapere, gravita em torno do ponto de partida que o juiz, para tomar uma decisão, ele precisa antes analisar não somente as leis, ele precisa olhar a lei, olhar o contexto, mas também olhar o caso concreto e depois disso sim tomar uma decisão. Querem um exemplo? Existe uma portaria do Ministério da Educação que diz que os estudantes universitários precisam ter uma média de frequência de 75% para serem aprovados. Isso por dois motivos. Primeiro, porque eles precisam ter o aproveitamento escolar. E segundo, porque pode acontecer imprevistos na família deles que vão fazer eles faltarem, podem ficar doentes ou acontecer imprevistos. Essa teoria, ela é linda, mas se vamos pegar o caso prático de um aluno que foi acometido por uma doença grave e só conseguiu frequentar 65% da média necessária, mas obteve uma nota boa ao final do período, nós vamos reprová-los só porque ele não alcançou essa regra? Não, pois sabemos que um caso que justifica ele não ter seguido as regras, da mesma forma quanto o criminal, ou todos os âmbitos. O juiz, ele não pode se recordar, olhar apenas a lei e enquadrá-la no caso sem dar uma motivação, sem dar uma olhada analisando o contexto e os princípios aceitos da sociedade. Nesse caso, vamos supor que se trata de um caso em que precisa de uma decisão judicial e o juiz olhar o caso do aluno e decidir que não, ele iria ser reprovado, refazer a matéria e o período porque não alcançou os 75%, ignorando completamente as especificidades do caso, não analisando que ele tem provas do porquê não está indo, ele tem justificativas que são justificativas plausíveis. Então, tudo precisa de uma interpretação sensível da parte do juiz. Por isso que quando o professor Sapere diz que os juízes devem ser responsabilizados por utilizarem leis corruptas, colaborando assim com o sistema opressivo para exercerem o direito, ele está certo. A Constituição, no seu inciso 47 do artigo 5º, estabelece que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Isso reafirma o compromisso da nossa sociedade com a justiça e a humanidade, mesmo ao punir aqueles que violam a lei.